Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do programa Checkmate, uma parceria entre o Departamento de Comunicação Social da UFRN e a TV Universitária. Vamos agora saber quem é a nossa entrevistada de hoje. Natália Bastos Bonavides é formada em Direito pela UFRN. Começou na política ajudando na formação do projeto de extensão Lições de Cidadania, hoje chamado MODRO. Em 2017, foi a vereadora petista mais bem votada na história do Rio Grande do Norte. Decidiu tentar vaga na Câmara Federal nas eleições de 2018 e conseguiu a marca de quase 113 mil votos e foi eleita. Faz parte da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão da Memória e Verdade da OAB. Foi advogado do MST, do Escritório Popular, primeira organização de assessoria jurídica de movimentos sociais do Estado, além de fazer assessoria jurídica de movimento de luta nos bairros, vilas e favelas. Seja muito bem-vindo ao programa Checkmate, deputada federal Natália Bonavides. Muito obrigada, é uma honra estar aqui, eu tenho um carinho enorme por, todos os programas da TVU, da FMU e muito obrigada. Natália, agora eu não vou entrevistar você sozinho, estão aqui comigo 4 estudantes dos cursos de comunicação da UFRN, são eles Marcos Arboes, do curso de jornalismo, Adassa Carvalho e Shirley Melo, do curso de publicidade e propaganda, e Ana Flávia, do curso de audiovisual. Bom, vamos começar então a entrevista. Natália Bonavides, que há um ano era eleita, com mais de quase 113 mil votos. Exato. Aqui no Rio Grande do Norte. Isso. Natália, eu queria começar perguntando o seguinte, como é que tem sido esse primeiro ano de mandato em Brasília, Você é uma parlamentar jovem, mulher, nordestina, de um estado pequeno, que é o Rio Grande do Norte. Tem algum tipo de dificuldade, até de preconceito lá em Brasília? Como é que você está lidando com isso? Olha, tem sido uma experiência muito significante, Imaginem. Eu fui eleita deputada federal logo nesse momento da conjuntura do nosso país, nesse momento tão turbulento, nesse momento em que a gente vive um cenário de tanto retrocesso nos direitos do povo e, dentro desse contexto ainda, como você mesmo falou, ser mulher e ser jovem. Eu conto sempre uma história, lá na Câmara a gente usa um botão, um brochinho, para identificar quem é deputado. E os deputados usam porque tem alguns locais que não cabe muita gente, aí os deputados entram quando tem que fazer alguma participação em comissão. E aí, até agora, ainda, passado mais de um semestre de mandato, eu sei que isso não acontece só comigo, já conversei com outras deputadas jovens, cadê seu crachá de assessora? Ou então, se eu estou atrás de um deputado, ela está com você? Então, é um fato que lá tem 15% de mulheres, mais ou menos, e mulheres jovens ainda menos. É como se a gente não tivesse cara de deputado, Como se aquele lugar ali não fosse da gente. Então, além de toda a participação que a gente tem feito, na oposição a esses grandes ataques que estão acontecendo contra o povo brasileiro, ainda tem esses grandes desafios que é se afirmar nesse ambiente machista que mas que, felizmente, com outras grandes deputadas que têm passado por esse desafio juntos, a gente está fazendo. Você já enfrentou algum tipo de preconceito, por exemplo, em alguma votação importante? Porque você citou o exemplo de funcionários, provavelmente da Câmara, que tem essa relação de estranheza, Mas tem algum tipo de preconceito com outros parlamentares, com líderes? Tem, A Câmara é um espaço que reproduz o machismo, assim como toda a sociedade, Não é um espaço apartado, muito pelo contrário. É um ambiente em que isso é até reforçado, muitas vezes, por ser um ambiente predominantemente masculino. Isso está nas pequenas coisas, desde nas pequenas e nas grandes, mas eu quis dizer, está até coisas do nosso cotidiano mesmo, desde isso de não acharem nem que a gente é deputado, até interrupção de fala, Isso é muito comum de acontecer lá com várias deputadas. O tipo de xingamento com que se dirige às mulheres. Então, realmente, ser mulher na política é um desafio. Os 15% que estão lá, de todas as matizes ideológicas, tem alguns desafios que são comuns a todas, mas uma das nossas lutas é essa, por ampliar essa participação. Hoje a gente é mais da metade da população, a gente é mais da metade do eleitorado e 15% é absolutamente irrisório, Mas se a gente lembrar que não faz nem um século que a mulher começou a ter direito a votar, A gente entende que isso é uma coisa estrutural, que estava mesmo nas leis do nosso país, Mulher era considerada incapaz civilmente, então não muda de um dia para o outro, Mas tem sido um grande desafio para que essa igualdade que está no papel
né, saia dele, para que a gente tenha realmente acesso igualitário a todas as instâncias, inclusive as de poder. Natália, vamos à primeira pergunta dos nossos estudantes. Quem vai fazer é o Marcos Arboes. Oi, Marcos. Oi, Natália. De acordo com a pesquisa divulgada pelo IBOPE, 59% dos brasileiros aprovam a reforma da Previdência. E ainda assim, você votou contra a reforma proposta pelo atual governo. De que forma você vê que resistir a essa reforma não vai atrapalhar o desenvolvimento econômico do país? Bom, primeiro sobre as pesquisas, que eu acho importante comentar isso, a maioria dessas pesquisas sobre a Previdência perguntava se apoia ou se não apoia, e realmente após toda a ação de marketing que foi feita, esse apoio a gente viu subir, mas quando a gente vai olhar elas na íntegra, sempre tem assim, você conhece bem? E aí, uma maioria, até maior do que a que apoia, dizem que não conhecem bem. Né? Então, esses percentuais escondem uma realidade que na verdade, a maioria das pessoas não tem ideia do que está sendo aprovado nesse momento no Congresso Nacional. Inclusive, uma das funções que a gente entende como do mandato é essa, eu rodei o interior do Rio Grande do Norte fazendo debates sobre a reforma da Previdência, né, explicando os pontos, o que justificava. Então, esse é um ponto sobre apoio, né? E segundo, realmente, é uma reforma que não tem outra palavra, assim, peço até desculpa, mas é desgraçada. Né? O quanto isso vai empobrecer a população não é brincadeira. O slogan que está sendo dito, né, com a reforma para combater privilégios, ele é mais uma fake news, né? Porque esse governo ele foi eleito com a ajuda de fake news, mas ele não parou na campanha a produção de fake news, não. Isso permanece como uma política, né, como um método de fazer política do governo federal atual. Então, não é verdade que vai combater privilégios. Na verdade, a maior parte da dita economia, que eles dizem que vai ser feita com a reforma, vai atingir pessoas que ganham até 1, 2, 3 salários mínimos. E, enquanto isso, temas tão importantes quanto o dos grandes devedores da Previdência, quanto o dos reais privilegiados no sistema do serviço público, eles ficam absolutamente esquecidos. Né? Até agora o governo não debateu o que eles disseram que iam debater sobre, por exemplo, os grandes sonegadores, né? Sobre os grandes devedores. Então, faz parte de uma política econômica desse governo, que é de quanto menos Estado, melhor, e que quanto mais as pessoas tiverem em condições vulneráveis, mas eles vão poder fazer todo tipo de coisa, como, por exemplo, flexibilizar ainda mais as regras trabalhistas, porque, afinal, se o desemprego está grande, isso para eles é até bom, porque fica mais fácil de aprovar essa flexibilização. A reforma da Previdência entra nesse contexto, né, de um governo que privilegia o capital financeiro, e inclusive o próprio ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele é uma pessoa do mercado financeiro, né? Ele participou ativamente, por exemplo, no Chile, da implantação de um sistema de capitalização que deixou a população idosa miserável e hoje está à frente do nosso Ministério da Economia, tentando fazer o mesmo aqui no Brasil. Então, não tinha como eu votar de outra forma, por responsabilidade com o nosso povo potiguar, por saber que a maioria dos municípios potiguares vive mais da previdência, das pensões, dos benefícios que entram na economia através da previdência do que do próprio fundo de participação dos municípios, né? Então, é algo que vai colapsar a economia de muitos municípios do nosso estado. Então, não tinha como eu votar de outra forma, não tinha como eu votar contra a própria população. A gente vai continuar falando da reforma da Previdência com a pergunta da Ana Flávia. Oi, Natália. Tendo em vista que o PT é a maior frente de oposição ao governo atualmente, né, e que existem outros partidos que estão atrelados a ele e que faz essa oposição ao governo, sabendo que alguns dos parlamentares que são desses partidos votaram a favor da reforma da Previdência, eu pergunto a você, o que é que falta atualmente para unificar essa frente e fazer uma oposição mais eficaz ao governo federal? A Ana Flávia fala, por exemplo, de deputados como do PDT, do PSB, que são partidos de oposição, mas que acabaram aí votando a favor da reforma, né, do governo. Eu acho que uma coisa são os deputados que votaram, e outra coisa são os partidos, né? No caso, principalmente do PSB e do PDT, que são os partidos que, né, notoriamente tiveram esses deputados que desobedeceram às orientações partidárias, a gente vê que a posição dos partidos não era de apoiar. Então, em relação a isso, estavam os partidos de oposição todos unificados, né? No entanto, alguns deputados realmente desobedeceram à orientação partidária. Inclusive, hoje sofrem processos nas comissões de éticas, enfim, nas instâncias devidas dentro desse partido por terem, né, desobedecido ao que a gente chama quando o partido fecha a questão, né, que é quando uma orientação tem que ser seguida sob pena de isso ser considerado uma desobediência.
O que eu acho que é isso, né? Você tem que estar num partido que seja coerente com o que você pensa. Não faz sentido você se filiar num partido só para se candidatar e depois não ser alinhado àquele programa em que as pessoas votaram. E sobre a atuação no geral da oposição como um todo, eu acho que essa frente, né, que a gente pode identificar como exatamente os partidos que votaram contra a reforma da Previdência, praticamente essa é a frente que tem sido oposição ao governo Bolsonaro. Eles naturalmente existem divergências, até porque senão seria só um partido, né, se não houvesse, mas na verdade cada um tem concepções diferentes sobre vários aspectos, né, da sociedade, mas no geral, né, no aspecto de oposição aos principais e mais maléficos projetos desse governo federal, tem existido, né, uma atuação importante conjunta, né? Inclusive a nossa líder, a líder da oposição é a deputada Jandira Fegali, do PCdoB, que tem... E o líder da minoria é o deputado Molon, do PSB. E dessa forma a gente tem atuado em frente e contra esses principais projetos de forma unificada. As diferenças sempre são existir, eu acho natural, até por isso que são partidos diferentes, né? Porque tem visões diferentes do mundo, mas tem sido realmente uma atuação que... se não fosse isso, as coisas estariam passando numa velocidade ainda maior, né, num trator ainda mais esmagador e muitas das coisas que a gente tem, às vezes, conseguido alterar nesses projetos de lei como uma forma de redução de danos na própria reforma da Previdência, o texto final está uma desgraça, mas estava muito pior. Tinha capitalização nesse texto, né? Então, a atuação dessa frente tem sido muito importante para reduzir um pouco o tamanho do dano que é a política desse governo. Natália, ainda falando dessa questão da oposição ao governo Bolsonaro, há muitas críticas de que o PT, nesse momento, tem dificuldade de abrir espaço para novas lideranças de esquerda e até de outros partidos também que estão nessa frente, né? O PT teria uma dificuldade de abrir esse espaço para lideranças novas, inclusive, né? Que poderiam, inclusive, na próxima eleição presidencial, disputar aí, deixando de lado a figura do presidente Lula. Você concorda com isso? Você acha que o PT e a esquerda, a oposição, precisa se organizar melhor para voltar ao poder nas próximas eleições presidenciais? Vamos por partes. Primeiro, engraçado que Boulos falou, não sei se foi hoje, se foi ontem, ele estava comentando isso, alguém perguntou para ele, você acha que o PT está atrapalhando a esquerda de fazer novas lideranças surgirem? Aí ele respondeu... Lula não pediu licença para a Brizola quando surgiu como liderança política. Mas, assim, o PT, falam muito assim, o PT quer ter a hegemonia na sociedade. Mas, gente, quem vota no PT, na verdade, é a população. Assim, foi a população que elegeu a bancada do Partido dos Trabalhadores como a maior bancada. Foi a população que colocou, inclusive, o PT no segundo turno das eleições. Isso é fruto de uma história de décadas, mais antiga do que o meu nascimento, inclusive, de muito trabalho social, de muito enraizamento na sociedade, que fez com que a população identificasse o PT como um partido dos trabalhadores. É por isso que o PT é hoje o maior instrumento da classe trabalhadora no nosso país, com as críticas que a gente tem a ele, goste ou não goste, isso é um fato. Então, não é à toa que, por mais que alguns partidos, algumas posturas, como, por exemplo, do Ciro Gomes, do PDT, né, ele tem tentado capitanear esse público que é antipetista, de uma forma, inclusive, bastante irracível, às vezes, não faz essa análise de que, bom, todo partido tem essa tarefa de fazer seu trabalho de base, de conquistar a população para as suas ideias. Né? Isso não significa ser hegemonista, isso significa estar em contato com o povo, estar em diálogo com o povo e, consequentemente, isso acaba se refletindo também no período eleitoral. E sobre uma composição, né, para uma disputa presidencial, por exemplo, eu acho que ainda é cedo para fazer essas análises sobre as próximas eleições. Mas eu acho que tem existido conversas entre esses partidos. Por exemplo, a gente vê que existe um movimento para, nas eleições municipais do ano que vem, partidos desse campo, que a Ana estava falando, estarem juntos em algumas capitais, de alguns abrirem mão de lançar a candidatura para apoiar um candidato. E também, se cada um quiser lançar uma própria, eu acho isso muito legítimo. Todo partido tem direito de, no momento da campanha eleitoral, defender seu projeto, apresentar seu projeto da sociedade e, no segundo turno, a gente se juntar em torno do projeto que mais se aproxime do que se tem ali em comum, do que não tem ali de diferente, mas de comum.
E sobre essa questão de novas lideranças políticas, eu acho que isso é uma questão da política, né, e não do PT. Olha qual é o perfil do Congresso Nacional Brasileiro. São praticamente homens brancos de meia idade. Assim, você olha para o Congresso, parece um monte de pinguins, você só vê ternos. Chega... Cabeça branca. Então, essa questão da renovação da política é uma questão da política, né? Não é uma questão do Partido dos Trabalhadores. E é uma questão que é um desafio mesmo. É um desafio mesmo. Não é fácil a gente chegar, né, e ocupar um espaço sendo jovem. E isso vai ser feito. Uma das coisas que contribuiu para isso acontecer foi o discurso de criminalização da política, né? Foi o discurso antipolítico, o discurso que todo mundo é igual, de que ninguém presta. Como é que você vai convencer um jovem a entrar num canto desse? Né? Dizendo que todo mundo é igual, que ninguém presta e que ele vai ser confundido com ladrão. Então é por isso que, inclusive, discursos como o do presidente Bolsonaro são muito despolitizantes. Ele tenta exatamente afastar as pessoas da política. Ele que foi deputado por 3 décadas, né, quer dizer que não é político, que não fala mal dos políticos, fala mal dos deputados, fala mal dos senadores. E esse discurso antipolítica tem essa consequência, né, de afastar a juventude da política. A gente está uma das épocas de menor percentual de jovens filiados a partidos políticos. Então, também, né, assim como eu estava falando na reforma da Previdência, que o meu mandato tinha essa responsabilidade de popularizar o tema, a gente trabalhou muito nisso, eu me vejo também com essa responsabilidade, né, de como uma política jovem, que inclusive não tinha família tradicional na política, convencer muitos jovens de que, como diria Lula, né, às vezes o político que você quer ver pode estar em você. Então, é realmente um desafio. Para ter ideia, para eu concluir, para a gente passar para a próxima pergunta, quando eu fui eleita vereadora, vocês sabem que o Google tem aquele mecanismo de ser assim, o autocompletar, né? Você começa a escrever uma coisa e ele sugere o que você está buscando. Assim que eu fui eleita vereadora, o Google autocompletava assim, Natália Bonavides, filha de... De que essa menina é filha para ter sido eleita vereadora com 20 e poucos anos, né? Uma coisa... E é isso, né? Esse espaço hostil que estigmatiza muitas vezes, que os jovens acabam encontrando. Então, realmente, aí já me voltando aqui para as alunas e para o aluno, às vezes a política que a gente gostaria de ver atuando lá no Congresso está na gente, e a gente não tem que ter nojo disso, não tem que querer se afastar disso. Tem que estar pronto para o desafio, né, Natália? Não existe caminho fora da política só autoritarismo. Natália, o nosso tempo do primeiro bloco se esgotou, nós vamos para o intervalo rapidinho e já a gente volta com esse checkmate recebendo a deputada federal Natália Bonavides.